Oi, hoje estou aqui para poder falar sobre a função da candidata à presidência da República, Luciana Genro. Ela não tem uma indicação de que será eleita. Aliás, ela não será eleita. A questão que eu quero debater aqui é a função dela dentro daquele debate. Como eu imagino, a função dela não deve ser premeditada, mas acaba favorecendo as ideias da esquerda, as ideias socialistas da Dilma e da Marina. Com ela no debate, as propostas radicais de esquerda parecem tão radicais, mas tão radicais, que a Marina e a Dilma parecem ser candidatas moderadas. Isso daí causa um efeito psicológico na cabeça do eleitor, que imagina o seguinte: nossa, se fosse o segundo turno entre Luciana Genro e Dilma Rousseff, eu escolheria Dilma Rousseff. Se fosse o segundo turno entre Marina e Luciana Genro, eu escolheria a Marina, porque elas são muito mais moderadas perto da Luciana Genro. É óbvio que a Luciana Genro nunca vai ser eleita dentro da nossa cultura atual no Brasil. E acho que ela mesma sabe disso, porque o PSOL tem como costume colocar candidatos radicais mesmo para serem representantes da presidência da República nos debates. Por quê? Porque eles querem, supostamente, através da democracia, conscientizar as pessoas de que o socialismo é bom. E aos poucos eles vão avançando. Porque a direita, para o socialismo, é sempre o partido que está no poder. Eles sempre querem mais. Sempre que chegar ao poder, vai virar direita para eles. O PT, para o PSOL, para muitas pessoas do PSOL, é de extrema direita. Ironicamente, essas pessoas votam no PT quando o PT está na posição. Mas, enfim. Agora que eu já expliquei qual é a função da Luciana Genro, por quê? Porque os socialistas sempre se unem, mesmo que as vertentes deles sejam diferentes, eles sempre se unem para manter alguém que está no poder se for para combater com a direita, se for para bater de frente com a direita. Não vou entrar em consideração em relação aos representantes da direita. O Aécio não é da direita, certo? O que o Aécio é? Ele faz parte do PSDB. O PSDB é um partido social-democrata. O Aécio dialoga com pessoas da direita. É óbvio que ele, perto da Dilma, é muito melhor, embora eu não acho ideal. Eu acho as propostas do pastor Everaldo muito boas, mas o discurso dele é ruim, ele não tem um perfil de liderança. Mas é incrível vermos um candidato hoje em dia com propostas claramente conservadoras, claramente liberais em relação à economia. Bom, mas vou deixar esse assunto para outro vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre a posição que a Luciana Genro teve em relação ao pastor Everaldo. Vocês podem ver essa posição agora. Eu vou perguntar para o Everaldo. Me permita lhe chamar de Everaldo, porque eu não gosto de misturar política e religião. Acho que isso é impróprio. A Luciana Genro diz que não chama Everaldo de pastor porque ela não gosta de misturar política com religião. Como eu já disse em outro vídeo, a religião é uma doutrina. É uma doutrina religiosa. Toda religião é uma doutrina religiosa. O socialismo, ao qual o partido da candidata Luciana Genro faz parte, se chama Partido Socialismo e Liberdade. Embora o socialismo e a liberdade nada tenham a ver. O que é o socialismo? O socialismo é uma doutrina ideológica. Por mais que eles digam que não, é um método científico político. Não. O socialismo é uma doutrina ideológica. Por que ela não gosta que a religião se misture com a política? Porque ela acredita que a religião impede avanços de debates e avanços na agenda socialista e na agenda progressista. Por quê? Porque, segundo ela, as religiões têm dogmas que prendem as pessoas e que, por crerem em verdades absolutas, elas atrasam o desenvolvimento da política em si. Mas aí eu pergunto para a Luciana Genro, já que você quer tanto que façam perguntas à senhora. Tô frustrada porque ninguém me perguntou, Boixá. Perdão? Tô frustrada porque ninguém me perguntou. A senhora não tem muitas visualizações, então deve ser mais fácil me responder.
Pergunto à senhora, da onde você tira a ideia de que devemos fazer justiça social? Da onde você tira suas ideias da igualdade? Da onde você tira a ideia, que é um valor absoluto, de que a religião não pode se meter com política? E da onde saem os seus argumentos? Os seus argumentos têm base em quê? É uma base racional? Por que ter política? Por que você tem que ser candidata à presidência da República? Quais os valores e o que te motivou a ser presidente da República? Não existe uma explicação racional da sua parte para poder justificar as suas motivações. Qualquer motivação que você tente me expor vai poder ser sempre questionada. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não existe uma causa inicial se você não acredita em valores absolutos e se você não acredita em dogmas. A própria ideia de que a religião faz mal para a política já é um valor absoluto, já é uma verdade. Então é muito importante nós quebrarmos tabus. E, infelizmente, a candidata Marina, por exemplo, tem uma dificuldade imensa com esses temas, porque ela está presa a certos dogmas. E eu acho que a gente nunca deve se prender a dogmas, a gente precisa respeitar todas as religiões. E respeitar todas as religiões significa não permitir que nenhuma delas interfira nas políticas públicas. Por isso nós precisamos levar para dentro das escolas os debates que são importantes para a juventude. Como a questão da maconha, como a questão do aborto também, que precisa ser regulamentado porque ele é legal no Brasil. Quem tem condições financeiras de pagar pelo aborto, faz um aborto, mas quem não tem, corre o risco de morrer com uma agulha de tricô. E essa é a realidade do Brasil que nós precisamos discutir nas escolas. Porque quando a verdade absoluta advém da doutrina socialista, da doutrina ideológica que a senhora defende, há essa mobilização toda. Não há essa mobilização toda. Mas quando se trata da doutrina religiosa, de todas as religiões, as pessoas como a senhora se sentem ofendidas. Agora eu faço uma pergunta, senhora. Eu sou contra, inclusive, a educação pública. Inclusive, eu acho que para você poder justificar o motivo pelo qual a educação pública deveria existir, haverão dogmas também. Não haverão explicações racionais também. Haverão explicações ecológicas, racionais não. Eu pergunto para a senhora, por que a senhora é tão contra o ensino do criacionismo nas escolas? Eu sou católico, eu acredito numa criação. Eu não sou criacionista no sentido científico da palavra. Porque eu acredito na teoria da seleção natural. Eu acredito na teoria da seleção natural. Acontece que eu acredito que a seleção natural foi uma forma pela qual a criação se fez, se originou. Um instrumento de Deus. Eu não nego a seleção natural. Eu também concordo até com a senhora de que não deveria se ensinar criacionismo nas escolas públicas. Também acho que... Enfim, concordo com a senhora nisso. A questão é que eu também acho que não deveria se ensinar que o socialismo é melhor do que o capitalismo. Eu também acho que não se deva ensinar que a Igreja Católica é um atraso. Eu também acho que não se deva doutrinar as crianças para que sejam a favor do socialismo. E nós vemos imagens
de livros didáticos do MEC apoiando essa premissa. Agora eu quero que a senhora me explique, racionalmente, sem nenhuma verdade absoluta, sem nenhum dogma, os motivos pelo qual você é contra a doutrinação religiosa em colégios públicos e a senhora é favorável à doutrinação ideológica em colégios públicos. A minha ideia é que os colégios privados decidam o que ensinar para as crianças. Se for criacionismo, é criacionismo, qualquer coisa, eles vão ter um programa de ensino. A minha ideia é que o dinheiro utilizado para pagar o salário dos professores, para pagar a infraestrutura das escolas e universidades, seja utilizado diretamente numa bolsa para pessoas que não têm condições de estudar. Assim, elas poderão pagar através dessa bolsa a escola que elas querem. Os pais poderão decidir se querem colocar o filho numa escola que tem um viés mais socialista, mais marxista, trotskista, leninista, enfim, gramsciano. Mas os pais cristãos também têm o direito de colocar os filhos num colégio que ensine o criacionismo. Isso porque nem todo cristão acredita no criacionismo da forma que ele é ensinado nos Estados Unidos, certo? Mas isso daí também é um tema para outro vídeo. A senhora tem uma postura extremamente dogmática. Por quê? Porque o socialismo ele é uma seita. A senhora, em momento algum, para pensar se você está correta. Por quê? Porque o seu Deus é o Estado. A senhora fala capital, burguesia. A senhora sonha com o quê? Com um Estado socialista? A senhora acredita ainda em luta de classes? Ou a senhora sonha com um estado de bem-estar social, tipo os europeus e tal? Como é que... Não é questão de acreditar em luta de classe, é que ela existe, né? E todos os dias a gente vê ela se desenrolando na sociedade, né? Quando se disputa uma política econômica que vai atender os interesses dos bancos e aumentar os lucros dos bancos, enquanto as famílias estão endividadas e os bancos aumentam os seus lucros, isso é luta de classes, né? Então, sim, eu sonho com um Estado socialista no sentido de que nós possamos acabar com essa lógica de que a política econômica e o Estado brasileiro é utilizado em favor dos interesses de uma minoria privilegiada e não em favor dos interesses da maioria do povo. O seu provedor é o Estado e a senhora luta por um paraíso na Terra. O pecado para a senhora é o fato de alguém ter religião. Os demônios são os religiosos que impedem o seu alcance do paraíso. A senhora sabe que não é nada. A senhora sabe que nunca será eleita presidente do Brasil. Por quê? Quando a senhora parar de fumar maconha, talvez alguém dê crédito para você. Tô frustrado porque ninguém me perguntou, Boixá. Nesse momento, você só serve para fazer a Dilma parecer alguém moderada. E a Marina também. Não votem na Dilma, não votem na Marina. Votem em qualquer uma. Não votem na Dilma, não votem na Marina e nem na Regina. Esqueci o nome dela. Esqueci. Luciana Genro, sei lá. Esqueci o nome dela. Não votem, não votem. Infelizmente, o pastor Everaldo deveria ter usado esse argumento, mas ele não estava preparado. Só que nós vamos usar contra a senhora. Eu gostaria que a senhora respondesse a esse vídeo. Fique com Deus, tá? Fique com Deus. Não vou nem mandar um abraço porque, sei lá, pode ser contagioso.